Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, né? Lembrando que nós não podemos estar no sábado passado por motivo de força maior, mas estamos aqui hoje novamente reunidos para engrandecer o nome do Senhor. Vamos iniciar nesse momento, já estamos até bastante atrasados, vamos iniciar fazendo a oração ao Senhor nessa noite. Paizinho, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania sobre nós, Pai. Sabemos, Deus, que Tu és o dono de todas as coisas, Pai. Tu és soberano, Jesus. E nessa noite, Senhor, nós queremos, Pai amado, já Te dar graça, Senhor. Te rogar por misericórdia, Pai amado, por perdão, Senhor. E te pedir, Jesus, que Tu possas, Senhor, estender as Tuas bênçãos, Senhor, sobre o nosso país, Senhor, sobre o nosso estado, Deus. Sobre a nossa cidade, Senhor, nossas famílias, Pai. Que nessa noite, Senhor, onde estiver, Pai amado, as pessoas possam sentir, Senhor, o Teu fluir, Senhor, possam ouvir a Tua voz, Pai. Aqueles que necessitam, Deus, eu creio que Tu irás tocar o coração de cada um deles, Senhor. Estamos unidos, Senhor, em Ti, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai. E nessa noite nós Te rogamos, Deus, que Tu possas, Pai amado, se fazer presente, Senhor, em cada lar, Pai, e receber a nossa adoração a Ti, Paizinho. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus é o que nós já Te rogamos nessa noite, Senhor. Amém. Queria desde já estar convidando o nosso pastor, né, para se fazer aqui presente. E lembrar você que tem Instagram, que tem Facebook, se inscreve aí no nosso Instagram, que é Casa de Paz _ Aratuba.oficial, e no canal do YouTube também, que é Casa de Paz Aratuba. Se inscreve, divulga, né? Comenta aí alguma coisa para que a gente possa estar crescendo, que nós possamos estar crescendo enquanto Igreja do Senhor, né? Que você possa estar se inscrevendo aí nos nossos canais, para que as pessoas possam também compartilhar, né? Para que outras pessoas possam ouvir, não somente nessa noite, né? Os cultos também passados estão todos gravados aí no YouTube, então que você possa estar compartilhando também a palavra, para que muitas pessoas possam ouvir, porque eu creio que existem pessoas que estão necessitando ouvir a palavra do Senhor nesses dias, né, difíceis, mas creio que esperançosos. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então nessa noite eu já aqui passo para o nosso pastor. A graça e a paz a todos, muito boa noite. É um prazer enorme estarmos aqui novamente. Dizer para você e ter o seu cuidado, né, pessoal. E vocês viram aqui hoje, né, tô de máscara, tive que tirar aqui para melhorar aqui a audição. E importante você tomar suas medidas de precauções, suas medidas sanitárias, para que você também possa estar protegendo a si e ao próximo. Ainda estamos em período de pandemia e ainda precisamos tomar todas as medidas. É fato de que já está mais controlado e as pessoas, graças a Deus, estão tendo mais números de curas, né, do que das que estão sendo infectadas. Esse equilíbrio está acontecendo e graças a Deus tudo está aos poucos voltando à sua normalidade. Inclusive, novo decreto que saiu agora, né, da segunda fase aqui no município, nós sabemos que as igrejas já podem iniciar o retorno com 20% da capacidade com 20% da capacidade do local onde a igreja está, né, do tamanho do prédio. Então, nós ainda não retornamos enquanto Igreja Cristã Casa de Paz, mas em breve nós estaremos retornando, né? A partir da terceira fase diz que poderá voltar com 50%, e na última fase, na quarta fase, com 100%. Inclusive nessa primeira fase, com 20%, tem algumas restrições dos idosos e das crianças. E como nós temos irmãos que têm criança e temos alguns idosos, nós ainda não retornamos ao templo, né? Nós estamos dando mais um pouco de espaço de tempo para voltar mais adiante. Acredito que voltaremos com todos. Nós também estamos fazendo uma pequena reforma na igreja, aproveitamos esse momento de paralisação
e estamos fazendo algumas adequações, estamos fazendo algumas melhorias. E eu acredito que durante essa semana, mais tardar na próxima, nós estaremos concluindo para quando nós voltarmos com força total, né, glorificando, exaltando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, nós possamos também estar ali no local onde nos traga a segurança necessária, porque nós sabemos que só estaremos mais seguros em relação a esse vírus quando tivermos a vacina, e nós louvamos a Deus que ela já começa, já estão fazendo alguns testes. Eu espero que logo esteja tudo pronto e nós possamos voltar à normalidade de nossa vida. Então, por isso a gente faz este apelo e você possa tomar suas medidas, né, de higiene sanitária, lavando bem as mãos com água e sabão, tendo o seu álcool em gel disponível, usando a máscara, enfim, a limpeza do ambiente. Tudo isso é muito importante, tá? Mas agora nós vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, e você possa ir na sua casa, estar separando esse momento para adorar a Deus. Reúna sua família, chame seus amigos, compartilhe, abra salas aí aonde você está, na sua rede social, se você está no trabalho, se você está em casa. Não sei onde você está, sei que de onde você estiver, abre aí, comenta, curte, compartilhe, fique conosco até o final desse culto online, dessa live. Sua participação conosco é importante, porque Deus vai falar com você hoje. Já começou a falar através da oração, vai falar através do louvor e vai falar através da sua palavra. Eu vou deixar o casal, irmão Kim e irmã Kelly, conduzir o louvor agora, e você adora aí de onde você está. Declarei do seu lar que o nosso Deus, Ele é soberano. Foi Ele quem criou os céus, a terra, fez a separação das águas. Foi Ele quem criou os luminares, a natureza, e nos formou. Então declarei nessa noite que Ele é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. O nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, por suas grandezas. Glória a Deus. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas.
suas maravilhas, por suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Diga agora para o Senhor que nós somos a sua casa, que Ele é livre, Ele é bem-vindo. Diga para o Espírito Santo de Deus: na nossa casa nós costumamos arrumar, retirar toda sujeira, mudar os móveis de lugar, né? Então que nessa noite você possa pedir ao Espírito Santo de Deus declarar que o nosso corpo é a casa do Senhor, que você possa declarar que Ele pode vir fazer a limpeza, que Ele tem liberdade para operar na sua vida. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Diga mais uma vez: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, eu sou teu lar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Agora peça perdão ao Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Eu sou teu lar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada,
eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito Santo de Deus, Tu tens autoridade, Senhor, para limpar a nossa vida, Pai. Para tirar tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, Senhor. Para nos dizer, Pai, aquilo que não te agrada, Senhor. Então faz essa limpeza assim como essa canção, Senhor, que nós te rogamos nessa noite, Deus. O nosso corpo, Senhor, é templo e morada do Teu Espírito Santo, é o Teu lar, Senhor. Muda, Senhor, o que não te agrada, Senhor. É o que nós te rogamos, Pai, e pedimos perdão, porque o Teu perdão é completo, não é por inteiro, Deus. Faz assim como a letra dessa canção, Senhor. Porque o Teu perdão é completo e Ele sara a nossa alma. O Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Tu és a nossa luz, Senhor, a minha salvação, Pai. A nossa salvação, e a Ti nós nos rendemos. Continua adorando ao Senhor aí no seu lar onde você estiver. Adora Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente
frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Esperamos pela tua vinda, Pai. Te louvamos e já engrandecemos o teu santo nome. Amém. Glória a Deus. A gente pensa que o louvor vai mais um pouquinho, aí esse pessoal vão e acaba o louvor. Mas, glória a Deus. Pense nos irmãos para cantar ligeiro. Glória a Deus, aleluia. Dispensar aqui o louvor, agradecer e dizer que nós estamos alegres, felizes por o Senhor estar conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa salvação, e nele nós devemos e precisamos confiar eternamente. Amém? Queremos já agradecer a todos os que estão nos assistindo, estão conosco ali nos comentários, compartilhando, louvando o nome do nosso Deus. Agora nós vamos estar lendo a sua palavra para que nós possamos meditar naquilo que o Senhor quer para nós. No livro de Filipenses, no capítulo de número 3, hoje nós vamos tirar aqui algumas lições daquilo que o apóstolo Paulo, ele falou para aquela igreja, para aqueles irmãos ali, e hoje nós temos alguns ensinamentos, nós vamos aprender algo precioso para as nossas vidas. Amém? No livro de Filipenses, no capítulo de número 3, nós vamos tentar ver aqui o capítulo de número 3. E diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem, que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo quanto perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. E se achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus os esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as suas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor Jesus. Também coloquei aqui o versículo 1 do capítulo 4. Meus amados irmãos, queridos no Senhor, nós estamos diante de um texto, diante de um capítulo muito importante, aonde ele vai trazer para nós muitas lições, lições essas que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo está aqui falando, apresentando aos irmãos ali na igreja, ali em Filipe, aos irmãos ali em Filipenses, o presente, que é Cristo na vida do crente, o presente que é Cristo, ele apresenta Cristo como um presente, como uma dádiva. E dentro dessa leitura do capítulo 3, nós vamos dividir esse capítulo em 5 pontos nessa noite, 5 pontos importantes, aos quais eu gostaria que eu e você pudéssemos estar atentos e ver se dentre esses pontos que nós vamos estar aqui falando nessa noite, nós possamos aplicar algum em nossa vida, nós possamos tirar lições, nós possamos entender a importância de Jesus em nós, a importância de nós servirmos a esse Deus que é tão bom, que é tão poderoso, que é tão maravilhoso, que é um Deus santo, que é um Deus justo e que quer o melhor para nós, principalmente quando nós o obedecemos, quando nós o seguimos. Então, nós vamos entender esse presente que é Cristo em nossa vida. E a primeira coisa que nós vamos aprender nessa noite é que do capítulo 3, versículo 1 ao 3 e os versículos 18 e 19, nós vamos falar sobre a corrupção que existia ali no meio daqueles irmãos, a corrupção que existia no meio daquela igreja. E nós vamos entender que a igreja em Filipos, ela enfrentava inimigos mortais, pessoas que perseguiam, E quem eram esses inimigos? Quem eram essas pessoas que traziam a corrupção, que eram perseguidores, que traziam dificuldade para aquela igreja?
nós vamos ver aqui que do versículo 1 ao 3, Paulo denuncia quem são essas pessoas. Ele diz que são os judaizantes, né, aos quais Paulo chamou eles de cães. Nos versículos do 1 ao 3, ele vai falar sobre isso, né? Ele diz exatamente isso, né? Que os judaizantes são cães por dizer que a circuncisão é necessária para a salvação. Eles impunham sobre os irmãos ali, eles davam como regra, dizia que só era salvo se fosse circuncidado. E quando nós vamos estudar um pouco aqui, uma palhinha sobre o que era a circuncisão, nós sabemos que a circuncisão, ela foi feita lá atrás no Antigo Testamento para a aliança com Deus. Quando o Senhor chega para Abraão e pede para que ele faça lá o corte do prepúsculo do seu filho, dele também, dos homens, né? Enfim, você conhece a história. Era para a aliança, demonstrar a aliança entre Deus e os homens. Não era para a salvação em si, era para mostrar a aliança, o compromisso. E aí esses cães, né, esses judaizantes, o pessoal do judaísmo, eles estavam impondo isso sobre aqueles irmãos, ao ponto de Paulo dizer que acautelai-vos, no versículo 2, desses mal-obreiros. Ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E quantas vezes nós não temos outro tipo de circuncisão dentro da igreja ou dentro do cristianismo, dentro do evangelho que muitas pessoas estão vivendo hoje, que estão impedindo das pessoas viverem o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, o evangelho que de fato liberta, que cura, que salva, que batiza, que restaura, que traz a liberdade o homem, a mulher de Deus. Nós não precisamos impor sobre as pessoas além daquilo que elas podem carregar, porque Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, Cristo já levou sobre si todas as nossas dificuldades, Cristo já levou sobre ele tudo aquilo que nós não conseguiríamos levar. E essa marca que eles estavam exigindo daqueles irmãos era um fardo pesado. Nós não precisamos carregar fardos pesados dos homens. Nós não precisamos, Cristo já fez isso. O que nós precisamos fazer é ter uma vida de santidade na presença do Senhor, é obedecer ao nosso Deus, é estarmos livres do pecado, é agradarmos ao nosso Senhor. Porque o próprio Deus disse, o próprio Senhor Jesus disse que o seu fardo era suave e leve, quando nós passamos a estarmos praticantes da sua palavra para o seguirmos. Mas Paulo está denunciando aqui aquelas pessoas. Ele diz, inclusive, né, ele chama eles de cães por dizer que a circuncisão é necessária para a salvação, e não era necessária. Existem coisas que são exigidas que não são necessárias para a salvação. Nós sabemos que a salvação vem pela graça de Deus, pelo presente de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Quando nós nos arrependemos e dissemos: Senhor, está aqui a nossa vida nas tuas mãos, eu me arrependo dos meus pecados, eu acredito em ti, eu confio que tu me livrarás da morte e me dará a vida. Então, Paulo, no versículo 3, parte A, ele vai dizer o seguinte: qual é a verdadeira circuncisão? Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Não é mais com a força física, não é mais com os bens materiais. Precisamos fazer as boas obras? Sim. Precisamos amar o próximo, servir ao próximo, cuidar dos órfãos, das viúvas. É uma obrigação nossa enquanto cristãos salvos. Não faço isso para ser salvo, eu faço isso porque eu sou salvo. Mas ele diz que porque nós é que somos a circuncisão, os que adoramos ao nosso Deus no espírito, em espírito. Quando nós somos verdadeiros adoradores. Ainda dentro disso, quem são esses inimigos? A falsa circuncisão, no versículo 3, parte B, né? Ele diz que não confiamos na carne. A falsa circuncisão é essa, né? Ele diz:
e não confiamos na carne. Por quê? Porque a carne, ela tende a ser pecaminosa, ela tende a levar o homem para o caminho do pecado. Ela é enganosa. Os desejos que a nossa antiga natureza, que a nossa carne, ela nos impulsiona a fazer, conforme Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, é que a carne tem os seus frutos, e nós não temos que confiar nela, mas confiar no Espírito que está em nós, que é de Deus. E aí é interessante nós entender quem são esses inimigos. Uma outra coisa ainda dentro da corrupção que Paulo está denunciando, a partir do versículo 18 e 19 do capítulo 3, é que ele diz: o que são esses inimigos? Ou, o que são esses inimigos? Eles são inimigos da cruz. Versículo 18 diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo novamente, até chorando, os tais são inimigos da cruz de Cristo. Esses inimigos que estão tentando trazer esse tipo de obrigação, esses costumes que não precisam mais acontecer, impondo um jugo, um fardo sobre a igreja que não há mais necessidade. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Nós não podemos deixar com que a nossa adoração, com que a nossa forma de adorar o Senhor, de louvarmos ao Senhor, seja atrapalhada por essas coisas, pois elas são sombra das coisas que já passaram, e nós devemos olhar para a frente. Diz ainda no versículo 19b que eles são orgulhosos e materialistas sensuais. E diz assim: visto que só se preocupam com as suas coisas terrenas. Eles têm uma falsa moralidade, eles querem implantar uma falsa santidade, eles até se parecem com cristão, e Paulo pede para a igreja de Filipe ter cuidado com esse tipo de gente, porque eles são bonitos por fora, até têm uma boa aparência, mas não adoram a Deus de verdade. Estão mais preocupados com as suas riquezas, estão mais preocupados com as suas fazendas, estão mais preocupados com si mesmos, são egoístas em si próprios, confiantes de si, amantes de si mesmo, não amantes das coisas de Deus, não amantes do Evangelho, não amantes do Senhor Jesus, não amantes de Cristo. O que são esses inimigos? São inimigos da cruz, são amantes de si mesmo, são orgulhosos, são amantes daquilo que possui. Quantas pessoas não amam os bens materiais? Há uma inversão de valores, o material é mais importante. Nós não estamos querendo dizer com isso que nós não devemos cuidar das nossas coisas, que nós não devemos trabalhar para possuirmos as coisas e dar um conforto para a nossa família. Devemos sim, mas essas coisas o Senhor Deus nos ajudará a termos para a glória dele, para ver o seu filho, nós que somos seus servos, felizes. Um pouco da felicidade de desfrutarmos aqui nessa terra. Ainda dentro da corrupção, vai dizer para onde irão esses inimigos e para onde irão essas pessoas que são falsas, como o próprio apóstolo Paulo, ele diz: olha, são falsos, são cães, são maus obreiros, são falsos circuncidores, ou seja, são falsos irmãos. Para onde eles irão? No versículo 19 do capítulo 3, a parte A, diz que o destino deles é a perdição. A perdição é o destino dessas pessoas que querem colocar sobre os outros algo que nem eles podem carregar. Para onde irão esses inimigos? O destino deles é a perdição. Porque eles pensam que estão servindo a Deus, achando que estão agradando a Deus, ainda presos em leis que não trazem o verdadeiro louvor, que não trazem a verdadeira adoração. E Paulo pede para aqueles irmãos: acautelai-vos. Nós precisamos, igreja do Senhor Jesus, casa de paz. Nós precisamos ter cuidado
com as pessoas que se dizem serem realmente cristãs. Ter cuidado, analisar, avaliar, estar vigilante, estar sóbrio. Esses últimos dias têm aparecido muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos obreiros. Não é porque Paulo escreveu há tantos mil anos atrás que não acontece hoje, acontece hoje muito. Ele fala 3 vezes: acautelai-vos, acautelai-vos e acautelai-vos. Ou seja, tenham cuidados, prestem atenção da forma com quem nós estamos nos associando. A segunda coisa que nós vamos aprendendo no capítulo 3 é sobre o preço, né? Cristo é o presente da vida do crente. O preço. Paulo abriu mão de 2 coisas para que esse presente fosse real na vida dele. Ele abriu mão de 2 coisas para se tornar um crente fiel. Abriu mão de 2 coisas para se tornar um filho de Deus. A primeira coisa que Paulo abriu mão, ele abriu mão do seu próprio prestígio de ser judeu. Versículos 4 e 5 diz: bem que eu poderia confiar também na carne, como eles lá confiavam. Bem que eu poderia me gloriar, porque eu sou judeu. Como ele vai dizer, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu, Paulo, ainda mais. Porque circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, e quanto à lei, fariseu. Paulo atendia a todos os requisitos da lei judaica. Paulo era um homem perfeito dentro da lei, mas ele diz que abriu mão do seu prestígio entre os judeus. Ele diz: bem que eu poderia me confiar, né? Também, mas ele era hebreu dos hebreus, era um homem que era fariseu enquanto a lei, né? E estava ali atingindo todos os requisitos. Era da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, mas ele não se gloria disso, ele não leva isso em consideração, ele abre mão. A segunda coisa que Paulo abre mão, o segundo preço que Paulo paga por querer ser um verdadeiro filho de Deus, fiel a Deus, é a sua perseguição à igreja. Capítulo 3, versículo 6 diz: quanto ao zelo, ele ainda está dando um relatório do que ele era. Ele diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era um homem quanto a cumprir a lei, irrepreensível. A palavra irrepreensível já diz por si só, algo que não se repreende, que não tem como se achar uma falha na vida daquela pessoa. Mas Paulo, ele abriu mão dessas 2 coisas para se tornar um filho de Deus. Irmãos, e aí eu quero trazer para você nessa noite e para mim: quantas coisas precisamos abrir mão? Quantas coisas nós precisamos renunciar? É necessário renunciar, sim. É necessário nós deixarmos de praticarmos certas coisas para que nós possamos ter uma intimidade, para que nós possamos ter uma comunhão com Deus, para que nós possamos ser filhos de Deus autênticos. Nós precisamos renunciar a muitas coisas. Mas o bom disso é que quando nós renunciamos ao pecado, quando nós renunciamos aos desejos da carne, quando nós renunciamos à antiga natureza, abrimos mão de muitos desejos, Deus nos conforta, Deus nos fortalece, Deus nos enche com a sua presença, Deus nos enche com o seu Espírito, para que nós possamos o servir, o seguir bem, conforme a vontade dele. É necessário pagarmos preços, sim. É necessário estarmos alertas, sim, em relação a isso. O preço que Paulo pagou. E ele estava dizendo aquilo para os irmãos ali em Filipe: olha, eu confio no Senhor, porque ele poderia muito bem confiar nele, porque ele estava dentro dos requisitos. Mas a nossa caminhada em Cristo não está dentro de requisito. A nossa caminhada em Cristo é estar fazendo a vontade do Pai. A nossa caminhada em Cristo é estar adorando ao Senhor. A nossa caminhada em Cristo é estar fazendo a vontade de Jesus na nossa vida, que é pregar o Evangelho, que é ser fiel a Ele, é obedecer a Sua palavra, é estar amando ao nosso Deus, é estar amando ao nosso próximo, é servir a esse Deus.
A terceira coisa que nós vamos aprender nessa noite é o ganho. O ganho que se tem ao receber o presente de Cristo. A primeira coisa que nós vimos foi nós termos cuidado para nos desviarmos da corrupção que existe dentro do reino, dentro da caminhada. É o preço que nós precisamos pagar, que nós precisamos levar, a renúncia. E a terceira coisa é o ganho. Versículos 7 e 8. Paulo abriu mão daquilo que achava ser importante para ganhar o conhecimento inestimável de Jesus. Versículo 7 e 8 diz: mas o que para mim era lucro. O que era lucro para Paulo? Todas aquelas coisas que nós vimos. Hebreu dos hebreus, judeus, cumpridor da lei, né? Era um homem certinho, era o santinho da época. Hoje não tem, muitas das vezes, né, a gente ainda encontra os santinhos. Nós não precisamos estar querendo ser santinho, nós precisamos ser santo. Eu nem preciso ser santinho, nem preciso ser santão, eu preciso ser santo. Diante da presença de Deus, eu preciso apenas ser santo na sua presença. Eu nem preciso ser menos, nem preciso ser mais. Porque quem é real, quem é o tema central, quem de fato nos fortalece é Cristo. Então ele diz: mas para mim o que parece era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo quanto perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Que coisa linda, irmãos, nós aprendemos aqui. É que quando eu renuncio ao meu eu, quando eu renuncio ao homem orgulhoso, quando eu renuncio ao homem materialista, quando eu renuncio ao homem que é mau, quando eu renuncio ao homem que é carnal, ao homem dos desejos impuros, quando eu renuncio a todos os pecados, quando eu renuncio à minha antiga vida, eu ganho a sabedoria de Cristo. Eu ganho a mente do Senhor para mim. O Senhor vai me enchendo, me completando com o seu conhecimento. Quando Paulo abriu mão de tudo que ele era, da posição que ele tinha, de todos os medalhões que estavam sobre a vida dele, ele diz que aquilo que ele achava importante, ele ganhou o conhecimento inestimável do Senhor Jesus. Eu quero lhe dizer nessa noite, preste atenção nisso que eu vou falar para você nessa noite, que quando nós renunciamos a tudo aquilo que não agrada a Deus, o Senhor te enche mais, o Senhor te capacita mais, o Senhor completa mais a sua vida. À medida que nós renunciamos, à medida que nós abandonamos a antiga vida e nos associamos e nos dedicamos mais à nova vida em Cristo, o Senhor nos enche mais com a sua sabedoria, o Senhor nos enche mais com o seu conhecimento, o Senhor nos enche mais com a presença do seu Espírito em nós. Eu quero lhe dizer nessa noite que nós precisamos estar cheio desse conhecimento inestimável do Senhor Jesus. Ele é maior do que qualquer outra coisa. O conhecimento de Cristo. Agora eu me lembro de Salomão, quando tem um diálogo com Deus. O que é que ele pede ao Senhor? Ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido reinos, ele poderia ter pedido por ser o maior rei, e que de fato foi um dos maiores. Mas ele pede sabedoria a Deus. E nós conhecemos o reinado, a forma como Salomão foi usado por Deus. Então, o ganho, quando Paulo abriu mão, ele ganhou conhecimento. E nós aí conhecemos Paulo, homem de muito conhecimento. Inclusive, quando nós vamos estudar algumas cartas de Paulo, tem algumas passagens em Romanos que dá nó na nossa mente, porque o homem é de uma inteligência, é de uma capacidade ao se aprofundar no conhecimento a Deus, é porque ele renunciou a tudo aquilo que talvez para o homem material seja importante, mas para o homem espiritual de nada serve.
assim nós precisamos buscar o conhecimento de Cristo. A quarta coisa que nós vamos perceber nessa noite, que Paulo apresenta aos irmãos ali em Filipe, mostrando na vida dele, para que aqueles irmãos entendessem, compreendessem o que eles deveriam fazer para ter uma aproximação, para conhecer mais a Deus, é a coroa. Paulo, ele vai falar que ele ganhou 4 coisas importantes ao se tornar filho de Deus. E aqui eu quero que você entenda isso, que quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós ganhamos 4 coisas importantes, 4 coisas boas, 4 coisas essenciais na nossa vida. Do versículo 9 ao 14 e do versículo 20 ao 21 diz que vão estar essas 4 coisas. A primeira dessas 4 coisas, a coroa que Paulo ganha, é uma nova justiça. Do versículo 9 ao 12 vai dizer: e ser achado nele, não tenho justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, buscada na fé, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e da comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A primeira coisa que nós ganhamos quando nos tornamos filhos de Deus é uma nova justiça. Somos justificados em Cristo. Ganhamos a justiça própria do próprio Deus em nós. Mediante a fé, nós iremos, estar com o Senhor, justificados em Deus. Em Deus. Não é em nós mesmos. O versículo 9 ele começa dizendo: e ser achado nele, não tendo justiça minha própria, mas a justiça que há em mim, ela procede de Deus. Porque ele é o bom juiz, ele é o sumo sacerdote. Ele, a justiça correta, certa, está nele. E a justiça que está em Cristo também vai estar em nós. A segunda coisa, ainda dentro daquilo que nós ganhamos, a coroa que nós ganhamos do Senhor, é um novo alvo. Versículo 14 diz: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, da antiga vida, Ele diz: e para que ficaram para trás, esquecendo-me das coisas para trás, ficam e avançando para diante de minhas que estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo, um novo alvo, uma nova vida. Sabe? Agora é uma nova vida. A corrupção já faz, o preço, agora o ganho, a coroa, a felicidade em Cristo, os benefícios de nos tornarmos filhos de Deus, um novo alvo. Paulo ganha um novo momento, Paulo ganha uma nova chance, Paulo ganha agora um novo destino. Paulo agora tem a sua visão, a sua vida focada com um novo alvo. Ele prossegue para um novo prêmio, ele olha para uma nova coroa, ele olha para frente, para algo que chamava a sua atenção, a qual todas as outras coisas não importavam mais para ele. E sabe para quem Paulo olhava? Sabe para quem Paulo dava prioridade? Para Cristo. Porque é Cristo que tem que ser a nossa prioridade. É o nosso alvo, é a nossa bússola, é a nossa ponte, é o nosso caminho seguro, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. É Cristo. O nosso alvo é o Senhor Jesus. E Paulo estava dizendo para os irmãos ali: olha, o alvo Cristo. Diz também no versículo 20 que ele é o nosso lar, é o nosso novo lar, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a nossa morada é na glória. A nossa nova pátria, o nosso novo lar, a nossa nova casa
é nos céus. A nossa mente precisa estar voltada para os céus. Paulo estava dizendo ali para os irmãos em Filipenses: cuidado com os falsos mestres, falso obreiro. Cuidado com a corrupção. Vocês vão pagar um preço sim por renunciar a todas as coisas ruins, mas vocês vão ter ganho. E um desses ganhos, e uma dessas coroas é um novo lar. E quando nós vamos estudar como é esse novo lar, a Bíblia diz que não haverá mais choro, a Bíblia diz que não haverá mais dor, a Bíblia diz que as ruas são de ouro e cristal, a Bíblia diz que já há uma morada. Quando nós vamos ler o capítulo 14 do Evangelho de João, diz que o Senhor já preparou uma morada para aqueles que os seus corações estão voltados para Deus. Então nós precisamos estar focados nessa nova morada. Nós precisamos estar focados nesse novo Deus, aliás, nessa nova morada que é o nosso Deus, que é o Jesus, o nosso Salvador. É nele que nós precisamos estar focados. Por quê? Porque é a nossa pátria, é os céus, aonde nós aguardamos. A igreja lá em Filipe, Paulo já pregava que eles tinham que aguardar o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. E hoje, em pleno século 21, nós estamos aguardando o retorno de Cristo, que vai vir buscar a sua igreja, a igreja que está focada no alvo que é Cristo, para morar nas mansões celestiais, a Nova Jerusalém. E é nele que nós precisamos confiar e aguardar a esperança viva da ressurreição, a qual levará a todos aqueles que nele confiam. A outra coroa que nós ganhamos, o outro ganho que nós temos, dos 4 ganhos que ao nos tornarmos filhos de Deus nós temos, é um novo corpo. Versículo 21 diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Oh, glória! Irmãos, a nossa carne, ela é pecaminosa. Como o próprio salmista disse, que em pecado foi gerado. Em pecado fomos gerados, mas se nos encontramos com Cristo, nos perdoou desse pecado, mas a nossa carne será transformada para entrar nessa nova casa. Será transformada para entrar nesse novo céu. E é o próprio Cristo, diz o versículo 21, que irá efetuar isso. É o próprio Senhor Jesus que irá transformar, diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Jesus morreu e ressuscitou, e os discípulos deram testemunho que quando Jesus ressuscita, o seu rosto resplandecia, o seu corpo brilhava. A glória de Deus resplandecia sobre ele. A glória de Deus vai resplandecer sobre aqueles aos quais confiam no Senhor. Creia nessa noite, confie nessa noite, que a glória de Deus vai estar sobre nós. Quando nos encontrarmos com o Senhor na glória nos céus, seremos transformados por ele, arrebatados. E ao sermos transformados, glorificados, iremos ter o privilégio, não porque mereçamos, mas porque Cristo subordinou isso à própria vontade dele, para nos transformar e nos levar para lá na glória, louvarmos, adorarmos, exaltarmos o seu santo nome. Eu me empolgo quando eu falo disso. Meu coração acelera, a minha voz aumenta. E me perdoe muitas das vezes quando eu me torno muito eloquente, é porque eu fico imaginando um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, que se importa conosco, que somos pecadores, um Deus ao qual nós não merecíamos ele fazer tudo isso por nós. Paulo está dizendo para aqueles irmãos ali em Filipe, preocupado com aqueles irmãos, mostrando para aqueles irmãos o que eles tinham que fazer para não se perderem, para não se acharem fora, mostrando para aqueles irmãos, relembrando a eles: vocês são salvos em Cristo, vocês são filhos de Deus, não se esqueçam que Jesus vai voltar, e vocês precisam estarem ali, trabalhando, vigilantes, com a mente voltada, com a visão focada no Senhor Jesus, focada no reino dele. E eu me emociono quando eu falo desse Deus tão grande,
tão bom, tão misericordioso, que é também justo, santo, sim. E é por isso que ele diz que aqueles que não obedecem, que não fazem a sua vontade, irão se perder, sim, infelizmente. A vontade de Deus é que todos nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade, e por a verdade que é Cristo sejamos libertos. O Senhor nessa noite quer que nós sejamos libertos, sim, e quer nos levar para a sua morada. E por último, nessa noite, os versículos 15 e 17, para nós concluirmos esse capítulo, concluirmos essa leitura, vai falar sobre a nova ordem que Paulo dá àqueles irmãos. A ordem, que ordem é essa que Paulo dá? Nos versículos 15, 16 e 17 do capítulo 3 de Filipenses, ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus os esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Paulo estava dizendo: olha, igreja Filipenses, irmãos, igreja de Filipe, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Observai as minhas atitudes, observai aquilo que eu estou fazendo, se estão de acordo com o que Deus quer. Paulo está dizendo isso, olha, e se vocês ainda não entenderam isso, final do versículo 15 ele diz: Deus vos esclarecerá o modo ao qual vocês terão que andar, o modelo ao qual vocês devem seguir. E aqui eu acho muito forte o apóstolo se mostrar, mesmo sendo pecador, se mostrar como exemplo cristão. Sabe? A ordem de Paulo diz: sede meus imitadores. Nós podemos dizer isso nessa noite. Nós podemos chegar para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos familiares e digo: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Eu sou. Porque, irmãos, o que Paulo era de Jesus? Discípulo. O que Paulo era de Jesus? Seguidor. O que Paulo era de Jesus? Um apóstolo, um cristão, um amante do evangelho, um trabalhador da seara do reino, um filho de Deus. O que você e eu somos? Um amante, um trabalhador, um filho de Deus. E as pessoas precisam conhecer esse Deus, e com certeza serão também através das nossas atitudes, mesmo com as nossas imperfeições, com os nossos pecados, das nossas falhas, mas que possamos entregá-las a Cristo e Ele venha nos aperfeiçoar. E como diz o final do versículo 15, que Deus venha nos esclarecer. E o final do versículo 16 diz que andemos de acordo com o que já alcançamos. O que nós alcançamos? A misericórdia de Deus. O que nós alcançamos? O amor de Deus. O que nós alcançamos? O perdão de Deus. O que nós alcançamos? A graça de Deus. E por essa graça somos salvos. Pela graça de Deus somos transformados. Pela graça de Deus somos restaurados. Pela graça de Deus somos santificados. Pela graça de Deus somos salvos em Cristo Jesus. Paulo, preocupado com aquela igreja, ele aconselha aquela igreja e ele apresenta no capítulo 3 Cristo como presente para a vida do cristão. O melhor presente que nós podemos ter em nós é Cristo. O melhor presente que nós podemos dar às pessoas não são os bens materiais. Os bens materiais são importantes, você presentear alguém no seu aniversário, em alguma data comemorativa na sua vida, é importante nos lembrarmos, escrevermos uma mensagem na rede social, mandar uma carta para ela, uma ligação, um presente mesmo, seja o que for. Mas o maior presente que nós podemos dar para as pessoas que estão próximas a nós é o presente chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ao qual morreu e ressuscitou para nos transformar, para salvar a minha, a sua vida, e para salvar a vida e transformar a vida daquelas pessoas que nós conhecemos. Pense nisso nessa noite. Reflita sobre isso nessa noite. O Senhor Jesus é o nosso presente. E Paulo estava dizendo para os irmãos ali em Filipenses, eles não se esquecerem disso e eles colocarem em prática.
se lembrarem de saírem do meio da corrupção, se lembrarem que tem um preço a pagar, se lembrar que tem um ganho, que tem uma coroa e que tem uma ordem a seguir, a ordem de trabalharmos no reino de Deus. Eu espero que nessa noite nós possamos ter refletido nessa palavra. Eu espero que nessa noite nós possamos compreender aquilo que Deus quer para nós. Eu espero que você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, ou você que ainda vai nos ouvir, nos assistir através das redes, você possa entender, compreender que o Senhor Jesus, Ele quer mudar a minha e a sua vida. Paulo, quando escreve isso aqui àquela igreja, é porque Deus ama aquela igreja e usa o apóstolo e usa o nosso irmão para falar para eles entenderem que o alvo é Cristo, que o foco é Cristo e que esse Cristo é a justiça que nos transforma, que nos salva, que nos conduz a uma morada celestial. Deus nessa noite, Ele quer te conduzir a uma morada celestial. Deus nessa noite, através de Jesus, Ele quer sim salvar a minha e a sua vida. Ele quer sim nos restaurar, Ele quer sim nos transformar, Ele quer sim que nós andemos em novidade de vida. Ao soar a trombeta, vinha arrebatar, buscar a sua igreja, e Ele quer encontrar você. É isso mesmo. Estou falando para você nessa noite que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que ainda vai me ouvir, que ainda vai me assistir. O Senhor quer levar você para morar na glória celestial, para morar no céu. Existe um céu, Ele é real. Existe um Deus, Ele é real. Existe um Jesus, Ele é real. E Ele quer salvar a minha e a sua vida. E Ele quer levar eu e você para morar na glória, para morar no céu. E é por isso que nessa noite eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus, Ele quer nessa noite mudar a sua vida. Eu quero orar por você. Pessoas que vão tomar uma decisão, pode até nem ser nesse momento, mas que poderão tomar mais na frente. Eu quero dizer que Jesus quer livrar você da corrupção, que Jesus quer livrar você do pecado e que Ele quer lhe dar um novo destino de vida. Não se importe com a sua posição social, não se importe com aquilo que você tem ou com aquilo que você é. Se importe com aquilo que Deus pensa de você. Se importe com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se importe com a obra de transformação que Deus quer fazer na sua vida, da forma como Ele quer lhe usar. Se importe com isso. Se importe em ser um filho autêntico, verdadeiro de Deus. Eu vou orar por você nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos restaura, que nos revigora, que nos traz a mente de volta quem nós somos, quem nós precisamos ser, o que devemos fazer e se lembrar o que o Senhor fez por nós. Obrigado por essa palavra que o Senhor deu a Paulo, aos irmãos ali naquela época e está nos dando hoje. E pessoas que estão nos ouvindo, que irão tomar a decisão de te aceitar, de voltar para ti, pessoas que vão reconciliar a vida delas contigo. Toma ela em tuas mãos, perdoa-lhes os seus pecados, sara as suas vidas. Senhor, perdoe-nos, restaure-nos, santifique-nos para fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus, que o teu Espírito tenha liberdade de trabalhar nas vidas que te confessaram, nas vidas que estão se reconciliando, nas nossas vidas o teu Espírito tem essa liberdade. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. E graças a Deus. Eu quero agradecer a sua presença entre nós, agradecer por sua participação entre nós. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que ela produza em você um fruto transformador, um fruto de vida. O presente de Deus para nós, Cristo, produz em nós uma nova semente, produz em nós uma nova forma de viver, uma nova forma de agir, uma nova forma de adorar a Deus. Por isso, nessa noite, nós somos gratos pela sua presença, por você ter curtido, por você ter compartilhado. Queremos agradecer pelas pessoas que conosco estão e conosco participaram nessa noite. Quero aqui dizer para você nessa noite também, eu quero convidar aqui para estar lendo aí a irmã Ana Cristina, né?
para estar falando sobre as pessoas e também dizer para você que em breve nós estaremos retornando ao templo, à casa de oração ali no conjunto habitacional, Igreja Cristã Casa de Paz em Aratuba. O nosso endereço é ali no conjunto habitacional, na rua 1, tá certo? 114 é o nosso número. E eu espero que logo nós estaremos voltando para lá. Você será o nosso convidado. Nós estaremos com imensa alegria de estar lhe recebendo lá. Estamos terminando apenas algumas pequenas reformas lá. Estamos fazendo melhorias. E eu espero estar vendo você e os irmãos em breve ali. Nós estarmos cultuando a Deus. Eu não sei se nós estaremos na próxima semana. Acredito que não. Mas esteja atento aos avisos. Nós estaremos transmitindo o culto mais uma vez online aqui para a sua casa, direto aqui da casa dos nossos irmãos para a sua casa. Mas a Ana Cristina vai estar lendo aqui o nome das pessoas que participaram conosco. Muito boa noite a todos. Árdala Alexandra, Jeane Vieira, Marta Colares, Aila Paz, Marcela Nascimento, Isaac Negreiros, Miriam Marcel, pastor Nelson Clementino, nosso pastor, Francisco, Eliane Santos, Ana Paula Silva, Samara Britney, Auricélia Silva, Franklin, Sabrina Abreu, Jesus Souza, Adelaine Calton, Catiane Colares, Lígia Souza, Bia Souza, Andressa Oliveira. Queremos agradecer a participação de vocês por estarem conosco, né? Ter comentado, ter compartilhado. Há outras pessoas que de repente a gente não conseguiu pegar seu nome. Deus os abençoe. Nós vamos estar orando, encerrando esse momento, mas a nossa vida diante de Deus, ela continua. Nós somos gratos. Dizer também para você que essa programação e todas as outras programações estão lá no canal do YouTube, tá bom? Casa de Paz Aratuba é o nosso endereço do YouTube. Você vai lá, se inscreve, você vai lá, deixa o seu joinha, compartilha. Também você está convidado a ser nosso amigo do Facebook, Casa de Paz, tudo junto, Aratuba, né? E o nosso Instagram, você também pode nos seguir lá no Instagram, Casa de Paz, aratuba.oficial. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos estar orando também por algum pedido. Você apresente diante de Deus agora alguma causa, algum pedido que você tem, que você queira fazer. Esse é o momento que nós vamos orar. E quem sabe hoje é o dia do seu milagre. Hoje nós te agradecemos, pedimos sobre cada vida, meu Senhor. Muito obrigado por muito obrigado pelo alcance das redes que tem tido. Muito obrigado por cada pessoa que tem contribuído com o teu reino, com essa igreja. Desde o pastor Nelson, seus líderes, pessoas e demais irmãos que compartilham a liderança local de Paz em Aratuba. Obrigado por cada vida. Deus os abençoe, os encha cada dia mais. Reanime, Senhor, traga força, vigor para trabalharem no teu reino, para a glória do teu nome, o louvor do teu nome. Nessa noite, eu também oro, Senhor, por pessoas que de repente estão pedindo, fazendo o seu pedido de oração por uma cura, por um milagre, Senhor. Pessoas que possam estar pedindo por alguma causa. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus, nós oramos agora e pedimos que o Senhor haja, que haja cura, o milagre, a restauração, que haja nessa hora, meu Deus, em nome de Jesus. A causa que parece para nós um homem perdida, mas para ti, Senhor, tudo é possível. O Senhor é o Deus do possível, porque todas as coisas o Senhor pode. O Senhor é quem faz, é quem realiza. O Senhor corta a lança, o Senhor quebra a corrente, o Senhor desfaz o laço. O Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafa Jireh, o Senhor dos Exércitos, é quem faz todas as coisas acontecer. E o Senhor faz as coisas acontecer conforme o teu querer. As coisas acontecem conforme a tua permissão. Por isso, nessa noite, Deus, nós oramos, clamamos e te pedimos, no nome do teu Filho Jesus, que seja anulado, repreendido, quebrado, desfeito toda a investida do mal,
e que essas pessoas que agora estão te pedindo, te clamando, elas recebam aquilo que o Senhor queira ministrar na vida delas, a cura, o milagre, a bênção que elas estão pedindo, a causa que elas te pedem, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos nessa noite, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o teu amor, Deus Todo-Poderoso, que a graça do teu Filho, Senhor, nosso e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo teu, Pai, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, hoje eternamente repousa sobre cada um. Os que creem, digam amém. E graças a Deus. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima live, o nosso próximo culto online. Fiquem com Deus, fiquem na paz, que Deus os abençoe.